Olá, muita paz a todos. Com esse vídeo nós continuamos o estudo que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos. Dessa vez continuando da pergunta 114 até a 118, sobre a progressão dos Espíritos. Toda essa parte do Livro dos Espíritos, nós podemos dizer que Kardec se concentra na origem dos Espíritos, mas principalmente ela vem demonstrar a preocupação e o cuidado que Kardec teve ao executar as pesquisas, em demonstrar que você lida com o mundo espiritual com uma quantidade sem número de inteligências, em condições e níveis diferentes. É por isso que dentro da doutrina espírita nós não podemos simplesmente aceitar uma comunicação de um espírito através do médium, simplesmente porque é um espírito. Sim, é um espírito. Eu também sou. Você que está assistindo esse vídeo também é. E o que significa? Qualquer informação pode ser dita. Quem é você? Qual o conteúdo que você tem para falar? Esse é o ponto. Quem fala, o espírito que se comunica, é relativo. Pode ser qualquer um. Ele pode ter qualquer nível intelectual, moral. Então a melhor maneira de você identificar é analisando a comunicação. É observando, ouvindo. Por isso que em momento nenhum uma comunicação pode e deve ser aceita pelo simples fato de um determinado espírito declinar um nome respeitável, ou por ter sido através de um médium confiável, que já tenha história, que já tenha o respeito dos seus colegas. Porque a comunicação não é dele, ele é só um intermediário. E veja, vamos ver através das perguntas o cuidado de Kardec em fixar essa ideia e passar essa mensagem da melhor maneira possível, como bom educador que ele era. Pergunta 114 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou se eles mesmos se melhoram. Bom, pelo que a gente já viu de outras perguntas no início do Livro dos Espíritos, sim, os espíritos eles se melhoram. Eles são, a princípio, ignorantes, simples, mas eles não são necessariamente nem bom nem mal. Imagine uma criança. Ela, a princípio, ela não é necessariamente boa nem má. Ela vai demonstrando e vivenciando as coisas e vai demonstrando sua personalidade à medida que ela vai se formando, à medida que ela vai se desenvolvendo. As influências, o ambiente, o conhecimento, a forma com que ela é educada, tudo isso influi no seu desenvolvimento. E cada um de nós vai ter uma reação a cada coisa, a cada item desse, que vai criar a sua maneira de ser, a sua vivência. É muito difícil duas pessoas reagirem da mesma forma. Os espíritos, eles crescem. Então não somos maus, no princípio, ignorantes. É por isso que a própria visão do erro tem que ser pensada. Porque errar necessariamente não é uma coisa ruim. Porque se nós erramos, compreendemos o erro e o corrigimos, e evitamos errar novamente, nós estamos evoluindo. O nosso problema é encarar o erro com um sentimento de culpa permanente, e a gente não consegue reagir contra ele, entra em desespero. Ou ignorar que as nossas ações têm efeito e podem agir sobre nós mesmos e sobre as pessoas que estão à nossa volta. Os espíritos evoluem? Sim, os espíritos evoluem. São simples e ignorantes e, à medida que vão reencarnando, vão experimentando diversas situações diferentes, eles vão progredindo e crescendo em direção a único determinismo que nós podemos dizer absoluto, que é justamente
o evoluir em direção a Deus, em direção a uma perfeição relativa que todos nós vamos alcançar. Na pergunta seguinte, a pergunta 115, Kardec coloca: os espíritos terão sido criados bons ou maus? Quando você lê o livro dos Espíritos é interessante porque você vê às vezes Kardec reformulando uma pergunta que aparentemente já foi respondida. Mas a ideia é justamente confirmar aquilo. As perguntas eram feitas não somente para um médium ou para um espírito, mas para diversos indivíduos em diversos lugares diferentes, por pessoas diferentes. E essas informações eram cruzadas. Imagine que trabalho gigantesco isso lá por 1850, 1860. Que trabalho monumental, porque isso era feito à mão no bico de pena. Não tinha computador, não tinha caneta, não tinha Excel. Isso tinha que ser feito na mão, um por um, fazendo as comparações e observando as melhores respostas que poderiam vir realmente a dar conteúdo. Porque a resposta pode ser com o mesmo conteúdo, mas não da mesma forma, não dita da mesma maneira, porque aí vai depender do quê? Vai depender de quem responde, vai depender do médium, tudo isso entra naquela questão. Então os espíritos terão sido criados bons ou maus? Mas a gente já viu. Os espíritos, eles não são criados maus nem bons. Essa natureza, digamos assim, do espírito vai sendo desenvolvida à medida que ele compreende o que está à volta dele. Mas também Kardec tem um sentido muito interessante quando ele pergunta isso, se nós levarmos em conta que, no conhecimento da época, e para muitos religiosos até hoje, Deus criou o bem e o mal. E que há espíritos bons, há seres espirituais bons e seres espirituais maus. Sim, há. Mas não que foram criados desde o início dessa forma. Aí a individualidade de cada um e como cada um reagiu e vive o seu processo evolutivo. Lembra da escala espírita do vídeo anterior? Pois é, continuamos reforçando aquele assunto. E é interessante porque nós vemos a questão dos demônios, dos anjos, e muitas pessoas acreditam, e muitas pessoas reforçam. Para nós espíritas, não existe a figura do demônio, nem do anjo perfeito, porque seriam seres criados, a parte da criação, eles seriam criados já numa condição de perfeição. Veja o ponto. Se eles já foram criados perfeitos, sem defeitos, não tendo que aprender, não tendo que evoluir, já estão prontos. Então, de repente, um grupo desses indivíduos se revolta contra Deus, vai contra aquilo que aprendeu e decai. E depois disso passam a combater e a lutar contra aquele que os criou. Não faz o menor sentido, porque afinal Deus é Deus. Se Deus tem absoluto conhecimento, entendimento, capacidade, como é que ele não sabia que isso ia acontecer? Se ele sabia e não fez, não parece muito justo. Se ele não sabia, ele não é Deus, porque Deus deveria saber tudo. Fica uma coisa complicada, não é? Como fica difícil às vezes a gente entender certos pontos. Vamos continuar. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? A pergunta 116. É só a gente pensar. Se todos evoluem, todos nós vamos continuar crescendo individualmente, vamos continuar nos tornando pessoas melhores. Mas por que Kardec faria isso? Essa pergunta. Por que ele faria? Porque observando os fenômenos, ele percebeu que muitos dos espíritos que se comunicam, eles fazem referência a isso. Eles falam que sofrem eternamente, porque eles não conseguem ver termo final para a situação difícil em que se colocaram. Isso, ao mesmo tempo, torna-se um castigo para eles. Mas isso é uma impressão. Isso não é uma realidade.
Porque para o espírito o termo tempo é relativo. Não percebem o tempo ao passar dos anos como nós percebemos. Então para eles aquilo não tem fim. Só que o arrependimento, a mudança de atitude, a renovação íntima, o desejo de progredir, faz com que eles se renovem, vençam suas dificuldades e continuem o processo evolutivo. Ninguém fica parado, ninguém permanece no mesmo ponto. Embora alguns afirmem que queiram, há espíritos até dizem que não querem evoluir, querem permanecer nesse tipo de colocação, num nível em que se encontram, principalmente aqueles que conseguiram um grau de inteligência muito alto e não conseguiram desenvolver ainda a sua moralidade, às vezes se acham grandes gênios, grande capacidade, e acabam sofrendo muito por causa disso. Porque o seu orgulho, a sua vaidade não admitem ter algo acima deles que eles não podem controlar. Só que eles realmente não conseguem controlar. A espiritualidade unida, os espíritos de luz, os acompanham, assistem e socorrem, independente da vontade deles, porque na condição em que se encontram, se querem, conseguem vê-los. Eles estão ao lado deles, assistindo, amparando e dando a oportunidade que ele mude a sua atitude. Muitas vezes aguardando o seu progresso, respeitando o seu livre-arbítrio. É bem interessante. E para a gente continuar, tem lá a 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Lógico, que a gente vinha falando. Todos progridem, todos crescem. Mas me digam, todo aluno evolui da mesma forma, na mesma velocidade nos seus estudos? Não. Depende da sua capacidade, depende do seu esforço, do seu desejo de aprender, da sua dedicação. Então, assim como os indivíduos normais do dia a dia, que são espíritos, os espíritos desencarnados, nós evoluímos dependendo do esforço que realizamos pelo nosso progresso. Cabe a cada um de nós o nosso crescimento. Às vezes a gente faz colocações bem interessantes, a gente diz assim, eu sou desse jeito e não tenho o que fazer, já nasci assim. Não funciona muito. Uma coisa que a gente tem que aprender é que nós sempre estamos crescendo e desenvolvendo a nossa capacidade. Nós nunca vamos permanecer cegos em algum ponto por muito tempo. Mesmo aquilo que hoje a gente considera, isso é muito complicado, eu não tenho capacidade. Mas se nos esforçarmos, nós começamos a entender os conceitos. Nós começamos a pegar a informação. Mesmo que não nos tornemos um expert, um grande conhecedor daquilo, nós podemos aprender os conceitos básicos e ir nos desenvolvendo. É porque nós temos uma ideia de que uma vida é pouco para aprender tudo. E é verdade, uma vida é pouco para aprender tudo. A gente vai aprender mais. Como a gente vai aprender mais? Reencarnando. Tem uma história que eu gosto muito, de um velhinho que estava ali pelos seus 95 anos, muito sorridente e alegre, decidiu aprender violino. Violino é uma coisa que se aprende aos 4, 5 anos de idade. Você começa a aprender para desenvolver-se. Então ele chegou, contratou um professor de música e disse, com todas as letras, que queria aprender violino. O professor ficou desconcertado, porque ele não queria desanimar aquela pessoa tão gentil, cheia de vida, mesmo com idade tão avançada. E ele começou a tentar dizer assim, mas o senhor tem que entender que, olha, é muito complicado. Eu sei, mas eu vou me esforçar, diz o velho. Não, mas é porque demora muito. Não tem problema, eu sou paciente, eu sou uma pessoa que aprendeu muito com a vida, eu sei levar as coisas num ritmo bom. Aí ele, não querendo ofender, mas não querendo dizer diretamente, ele disse, mas veja, vamos dizer assim, vai demorar demais para o senhor aprender e o senhor não vai conseguir aprender tudo. Aí o velhinho sorriu. O senhor entende? O senhor está preocupado porque o senhor sabe
que antes de eu aprender muita coisa, o básico mesmo, eu posso falecer. Mas não se preocupe. Por quê? Eu já tenho planejado começar na minha próxima reencarnação trabalho como músico. Então eu já vou começar nessa, porque quando eu desencarnar, eu já tenho os conceitos básicos, vou estudar na espiritualidade. Quando reencarnar de novo, eu já tenho pelo menos alguma ideia do que é, fica mais fácil começar. Que pensamento maravilhoso. Se nós todos tivéssemos na mente a ideia de que a vida não acaba e de que nós apenas continuamos o nosso processo de crescimento, imagine que maravilha, não existe limite para o que podemos aprender, não existe impedimento para o nosso processo de crescimento. Que coisa maravilhosa. A última pergunta, a pergunta 116, é bom frisar. Essa sequência de perguntas não acaba na 118, é porque nós subdividimos o tema, né? Senão fica muito pesado. São muitas perguntas. Se nós abordarmos todas, nós não conseguimos examinar os detalhes. Então, muitas vezes, nós dividimos os temas em 2, às vezes até 3, para evitar que fique muito longo. Afinal, geralmente você tem 1 hora e meia no máximo de estudo que normalmente você faz numa casa espírita. Mesmo que você faça em casa, é o ideal você não passar muito disso não, porque fica cansativo. E todo estudo é mais gostoso quando você faz em grupo, porque você troca ideias, você ouve opiniões diferentes, pontos de vista diferentes uns dos outros. E em todo estudo, se lembre do seguinte, não há pergunta errada. Toda pergunta é bem-vinda e deve ser esclarecida. Se o grupo entala, fica preso em um ponto porque não entendeu, a gente insiste, a gente procura outros pontos, chama pessoas que possam explicar melhor, até que o grupo ultrapasse aquele problema e a gente continua. Quando um indivíduo não consegue entender um conceito, fica preso a ele, e o restante do grupo aprende, a gente pede a esse indivíduo paciência, ele vai continuar pesquisando e entendendo, e a gente procede, a gente continua o estudo, porque afinal de contas, o estudo não pode parar porque um indivíduo teve de dificuldade. E ao mesmo tempo, à medida que o trabalho for avançando e ele for entrando em contato com outros pontos de vista, com outras informações, sempre que possível, a gente reforça aquele ponto, conversa, dialoga, até que ele também não se perca e acompanhe o grupo. Essa é a ideia básica. Nós sugerimos, para complementar essas perguntas, a passagem do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que fala sobre os demônios segundo o Espiritismo. Porque ele vem justamente corroborar aquilo que a gente estava falando e explica muito bem que os seres são criados ignorantes, vão progredindo, e que a própria ideia de que seres criados à parte, que foram bons e se tornaram maus, ou são eternamente bons, não faz muito sentido na visão da lógica, na visão de uma ideia de crescimento por etapas. Então, para nós espíritas, existem espíritos maus? Sim. Existem espíritos que permanecem durante muito tempo apegados às coisas negativas, querem fazer mal às outras pessoas? Existem, mas são homens como eu e você. São pessoas comuns, ignorantes, cheios de ódio. Outros são altamente inteligentes, mas com um senso moral muito pequeno, onde o orgulho, a vaidade, a ignorância no sentido do amor de Deus, ainda pesa muito na vida desses indivíduos. Mas mesmo eles, vai chegar um momento em que eles sentirão a necessidade de progredir, sentirão a necessidade inevitável de continuar o seu processo evolutivo. Vão ter que lidar com os erros cometidos, vão precisar rever suas atitudes, socorrer aqueles que por acaso fizeram o mal e continuar no seu processo de crescimento. A ideia de que todos nós somos espíritos em evolução
Todos nós, homens e mulheres, todas nós, pessoas, encarnados ou desencarnados, estamos num processo de crescimento constante que não tem fim. Pelo menos não que a gente consiga divisar. Porque a ideia é chegar a uma perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta seria Deus, o que não é possível. Para ajudar ainda mais a compreensão daquilo que a gente falou, a gente separou do livro Céu e Inferno um texto que mostra a comunicação de um espírito, que mostra a situação em que ele se encontra de sofrimento. Muito difícil. O nome do nosso irmão é Benoist, com T no final, ou Benoist. Aí o nosso francês, perdoe-nos. E esse nosso irmão, ele foi um frade na sua última reencarnação, e pela data que ele assevera ter nascido, ele já estava nessa condição há mais de 100 anos quando dá essa comunicação no grupo de estudos de Kardec. E o interessante é que, durante a narrativa, ele vai mostrando o quanto está sofrendo. Em vários momentos, ele narra suas dores e aflições, inclusive por estar sendo perseguido pelas suas vítimas. Ele narra que se tornou um religioso por interesse, não tinha vocação, fez mau uso da posição em que se encontrou, aproveitou-se das pessoas, agrediu, magoou, machucou muita gente. A narrativa é realmente impressionante e nos mostra as consequências que o indivíduo pode sofrer pelas suas próprias ações quando não enxerga como ele afeta os outros e pode vir a afetar a si mesmo no futuro. E interessante também é que ele não consegue imaginar o fim do seu próprio sofrimento. Para ele, esse sofrimento é eterno. E a perseguição que ele sofre é permanente. Um outro ponto também muito bom é que ele afirma sofrer dores, fome e todo tipo de sensação dolorosa, digamos assim. Porque na Terra, quando ainda encarnado, ele permaneceu muito apegado às coisas materiais, ele era muito apegado às sensações físicas, à libido, ele era uma pessoa muito apegado à comida em exagero. Então, no plano espiritual, ele sentia isso. E o médium pergunta a ele, afinal de contas, ele sabe que essas sensações que ele está sentindo, na verdade, são morais? O seu sofrimento é um sofrimento moral? Porque ele não tem corpo. Ele não possui corpo. Se ele não possui corpo, ele não pode sentir dor, frio, pancadas. Ele não tem como sentir essas coisas. O que ele sente é a lembrança. Digamos assim, é uma sensação do sofrimento. Eu disse, como isso é possível? É só a gente pensar. Se algo nos bater, se você levar uma pancada no braço, você sente dor? Sente, é lógico. Seu braço foi atingido, mas você tem um corpo físico. Por isso você sentiu dor. Seus nervos vão registrar a pancada e o seu cérebro vai registrar aquilo que aconteceu com você. Você vai sentir dor. Mas nós somos um espírito. Então como é que a gente consegue sentir a dor do corpo? Nós estamos ligados a ele. Então, na verdade, nós sentimos a impressão da dor que o corpo sente. Quando a gente desencarna, quanto mais apegado às coisas materiais, essa impressão, essa sensação não desaparece. Então ele mesmo diz em determinado momento, eu sinto, eu sofro, então é real. Para o espírito desencarnado, a sua situação dolorosa, amarga, de sofrimento, é tão real quanto ele acredita que seja. Só com o tempo, com o despertar, digamos, da sua consciência
de que ele está sem o corpo, de que ele é um espírito, ele começa a se desligar dessa influência da matéria. É por isso que Kardec colocava espíritos imperfeitos que estão lá na base da escala evolutiva que ele nos trouxe como forma didática, são ainda muito influenciados pela matéria. E espíritos no topo da escala, que são espíritos puros, não sofrem mais esse tipo de impressão. Espero que tenha sido útil, espero que continuem acompanhando esse trabalho e rogamos a Deus que nos envolva hoje e agora e sempre. Muita paz a todos. Até o próximo vídeo.